Fala galera, Saulo da Bahia, como vocês estão? Vamos voltando aqui então, analisar alguns pontos muito importantes ainda acerca dessa introdução do direito constitucional. Agora você já tem uma base firme, sólida, consolidada acerca do poder constituinte. Vimos o poder constituinte originário, vimos o poder constituinte derivado, analisamos todas as suas espécies, reformador, revisor, decorrente, vimos o poder difuso, o poder supranacional. Então assim, quanto ao poder constituinte, eu estou tranquilo demais. Vocês têm toda a base necessária para resolver qualquer tipo de questão. Agora, diante dessa situação do poder constituinte, vem uma dúvida, que é a seguinte, peraí. Criando uma nova Constituição, o que eu faço com a Constituição antiga? Criando uma nova Constituição, o que eu faço com as leis antigas? Né? E aí? Isso nós chamamos de direito intertemporal. Nós vamos aprender nesse bloco o conflito entre a nova Constituição e a Constituição passada, pretérita, e no próximo bloco nós vamos aprender o conflito entre a nova Constituição e as leis antigas, que indubitavelmente é muito mais importante. Mas óbvio, nós não podemos deixar nesse curso escapar nada, ok? Por isso, então, vamos aqui botando cada ponto aqui no seu devido lugar. Então vem comigo. Nós vamos analisar agora, como eu mencionei, a questão do direito intertemporal. E aí nós vamos começar aqui com o seguinte conflito. Constituição nova versus Constituição pretérita, passada, né? Então, Constituição nova versus Constituição pretérita. E aí você vai colocar aqui para começarmos. Coloquem assim, ó. Segundo o STF, diante de uma nova Constituição, a antiga deve ser totalmente revogada. Ocorrendo assim, uma ab-rogação. Beleza? Então vem aqui, pessoal, porque isso é importante demais. Então vem cá. Nós tínhamos a Constituição de 67, para alguns Constituição de 69, né? Por conta do AI-5, que agora está cada dia mais em evidência. Né? Mas o que acontece? Vamos imaginar então que veio a Constituição de 88. O que eu faço com a Constituição antiga? Vamos imaginar que eu crio uma Constituição em 2022. O que eu faço com a Constituição de 88? O Supremo falou. Diante de uma nova Constituição, a antiga deve ser totalmente revogada. Ou seja, juridicamente falando, você não aproveita nada da Constituição pretérita. Beleza? Ocorre no direito o que nós chamamos de ab-rogação. No direito você aprende que você tem duas formas de revogar. Você tem a derrogação e a ab-rogação. Derrogação é quando você revoga parcialmente alguma coisa. Por exemplo, eu tenho uma norma com 10 artigos e aí eu revogo 5 e mantenho 5. Isso é uma derrogação. Agora, ab-rogação é quando ocorre uma revogação total. Se eu tenho uma norma com 10 artigos e todos são revogados, aquela lei ela foi ab-rogada. Ok? Agora, presta atenção, um detalhe muito importante. Uma Constituição passada, ela sempre vai ter valor para nós, histórico. Né? Pode ver, quando eu estava lá falando de poder constituinte, essa coisa toda, quantas vezes eu citei a Constituição de 1824, a Constituição de 1891, porque para sempre ela vai ter um valor histórico para o nosso país. Agora, meu irmão, nós não estamos aqui para analisar valor histórico de coisa nenhuma, não. Nós estamos aqui para analisar o valor jurídico, a eficácia da norma, né? A produção de efeito delas. E aí, diante desse caso, ela vai ser totalmente abrogada. Acabou, esquece, morreu aquela Constituição. Ok? Só que vem cá. Você sabe que no direito sempre vai ter o impasse, a celeuma, o conflito. Por isso que inventaram uma teoria, né? Indo contra o que o Supremo fala. De novo, o que vale no Brasil é isso aqui. Criando uma nova Constituição, a antiga tem que ser totalmente revogada. Quem falou foi o Supremo Tribunal Federal, acabou. Só que aí existe uma teoria chamada de teoria da desconstitucionalização. É uma teoria que já deixo claro de antemão, ela não foi adotada pelo STF, ok? Agora,
Pega o último concurso da Câmara dos Deputados, CESP 2014, analista, salário inicial mais de 20 mil reais. Olha lá se não tinha questão de desconstitucionalização. Então, o nosso objetivo aqui, entenda, é fazer com que você tenha a base mais consolidada possível. Não vai passar nada aqui que você não consiga resolver em uma prova, ok? Então, veja, o que vale é isso. Mas eu tenho que falar dessa tal de desconstitucionalização. E ela é um tanto quanto bem jurídica, mas eu vou tentar ser o menos formal possível para que você possa entender isso aqui. Então, vem comigo, por favor. O que vem a ser, então, a teoria da desconstitucionalização? Teoria da desconstitucionalização. De antemão, eu já vou colocar aqui para não ter confusão que essa teoria ela não foi adotada. Ela não foi adotada pela Constituição de 88. Ok? Então isso já é muito importante destacar para que você não tenha nenhum problema na hora da prova. Mas vamos lá, o que seria a desconstitucionalização? Coloquem assim, por favor. Segundo Manuel Gonçalves Ferreira Filho, é pegar a antiga Constituição, e nas partes compatíveis, recepcioná-las, como normas infraconstitucionais. E nas partes compatíveis, recepcioná-las como normas infraconstitucionais. Professor, como assim? Agora vamos lá, porque o nosso objetivo aqui é fazer você entender. Imagina o seguinte, o que vem a ser a desconstitucionalização? Eu tenho a Constituição de 88, certo? E aí vem uma Constituição em 2030, certo? Nós sabemos o que acontece hoje. A de 88 ela tem que ser abrogada. Mas para desconstitucionalização não funciona assim. O que você vai analisar? Você vai analisar o que é compatível entre a nova Constituição e a antiga Constituição. Aquilo que for compatível, aquilo que for incompatível, melhor dizendo, você revoga logo, acabou. Não tem como eu aproveitar aquilo que não é compatível com a minha essência, certo? Agora, esse Manuel Gonçalves Ferreira Filho, ele é um cara meio filosófico, essa coisa toda, e ele fala assim, não tem lógica você pegar uma obra, que é uma Constituição, e simplesmente acabar com ela. Abrogar tudo. Você tem que ter alguma forma de aproveitar alguma coisa. Então o que ele sugere? Ele sugere o seguinte, quando você cria a nova e vem com a antiga, as partes que são compatíveis você recepciona, você puxa, você aproveita. Mas você não vai aproveitá-la como uma norma constitucional, como uma norma que figura no vértice da pirâmide. Você vai aproveitá-la fazendo a sua desconstitucionalização. Ou seja, ela vai ser aprovada sim, ela vai ser aproveitada sim, só como uma norma infraconstitucional. Hoje poderia ser aproveitada como uma lei ordinária, como uma lei complementar. Você vai tirar o status de Constituição dela, você vai desconstitucionalizar a norma. Vou te dar um exemplo. Imagina a situação do Vasco, né? O Vasco, ele tá na Série A, e aí muito provavelmente ele vai cair para a Série B. Então o que acontece? Veja bem, hoje ele joga na elite, na cúpula do futebol brasileiro, a Série A. Quando ele for rebaixado, ele vai continuar jogando, só que ele vai continuar jogando na Série B. Ou seja, o cara joga, mas não joga no topo, ele joga em um status inferior, em um status subalterno. Então é a mesma coisa, a norma vai continuar produzindo efeito, só que ela não vai produzir efeito de Constituição, a lei maior do Estado. Ela vai produzir um efeito de uma lei infraconstitucional. Então, mais uma vez eu reitero, se porventura ele perguntar na prova, pessoal, o que é desconstitucionalizar? É diante de uma nova Constituição, pegar a Constituição antiga e nas partes compatíveis aproveitá-la, só que com o status infraconstitucional. De toda sorte, é sempre importante ressaltar que a Constituição de 88 não adotou essa teoria. Agora, nós sabemos que as coisas podem mudar com o tempo. Então pode ser que uma nova Constituição acabe usando essa teoria. Afinal, nós aprendemos que o poder originário pode o quê? Ele pode
tudo. E aí foi justamente a questão que caiu, eu não lembro perfeitamente a questão da Câmara, mas ele perguntava se uma nova Constituição poderia ser adotada essa teoria. Meu irmão, diante de uma nova Constituição se pode tudo. Né? Nós já falamos um pouco sobre isso, afinal nós adotamos hoje a teoria positivista. Ok? Então, nós já sabemos aqui a primeira parte desse direito intertemporal, que é o conflito entre a Constituição nova e a Constituição pretérita, na visão do Supremo, que é o que você tem que marcar. E se porventura o examinador falar de desconstitucionalização, você também tem elementos para acertar a questão. Agora, indubitavelmente, a parte mais cobrada do direito intertemporal, eu falo no próximo bloco, que é o conflito entre a nova Constituição e as leis antigas, que é onde nós vamos adotar a teoria famosa de Hans Kelsen, que é a teoria da recepção. Então, não perca tempo, já dá o play aí no próximo bloco e vamos juntos rumo à aprovação. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!